Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um bate-papo aqui sobre mercado, finanças. Eu sou Paola Mello, estou aqui com o André Gordon. Gordon, falamos bastante aqui no último vídeo sobre os benefícios de investir em fundos de ações, né? A hora certa de investir, e eu queria aprofundar um pouco esse bate-papo com você hoje. E uma das perguntas que surgiram, né, de feedback do nosso vídeo tá bom, eu já entrei aqui na minha plataforma de investimentos, vi aqui, fiz uma pré-seleção, achei produtos que têm um histórico aqui longo, gestores que performaram relativamente bem nas crises, e achei dois produtos que me interessam, parece que a estratégia de investimentos é bacana, tá em linha com o meu perfil. Como é que eu desempato, né, produtos com rentabilidades parecidas, qual eu escolho? Bom, muito boa pergunta, e não é um trabalho fácil, né? Haja visto que você tem hoje uma indústria de profissionais especializados em escolher fundos, né? Então acho que é importante a gente dar um passo para trás, né, e apontar quais são as principais características que um fundo deve ter aos olhares dos investidores, né? O que são as coisas mais importantes? Porque a gente vê muitos investidores olhando e falando, o retorno desse fundo nos últimos 6 meses foi espetacular, aplica, né? Bom, então vamos por partes, né? O retorno acumulado, né? O retorno anualizado e o risco, né? Uma das medidas de risco, a volatilidade, são os dois principais fatores que se olha numa observação, vamos dizer, mais quantitativa, né? E aí vamos fazer alguns parênteses, né? Porque não basta você olhar o retorno do fundo A e comparar com o retorno do fundo B. Obviamente não só acumulado, porque eles podem ter períodos diferentes de tempo, mas nem o anualizado. Porque às vezes um fundo tem 5 anos, outro tem 10, um passou por 2008, o outro nunca passou por uma crise, né? Então os retornos eles podem ser muito diferentes, ainda que às vezes o produto com retorno inferior na sua série, né, ele possa ser até superior ao outro produto que só pegou 6 meses bons, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, essas são as duas coisas mais fáceis de observar e elas devem ser vistas com muito cuidado, né? Então primeiro observar qual que é o período de existência do fundo. Essa é a primeira coisa, né? Olhar períodos com menos de 5 anos me parece muito curto, salvo se o gestor já tem um histórico em outro fundo, enfim, se você já o conhecesse e soubesse que ele já desempenhou antes, né? Quer dizer, ele já tem uma experiência mais longa. Um fundo com 2, 3 anos ainda é um fundo muito jovem, levando-se em conta que no início ele pode ter basicamente desempenhado uma carteira com muito pouca pressão, às vezes só recursos próprios, sem cobrança, uma gestão muito ágil por ser muito pequena, né? Então essas são coisas que devem ser observadas numa análise um pouco mais cuidadosa, né? E o desvio padrão, né, que é a medida de risco mais amplamente usada, não a única, eu vou falar daqui a pouco de outras, né? Ele nada mais é do que a raiz da variância, né? Para quem é estatístico aí conhece, né? É um conceito bem usado, mas é a volatilidade tão falada, né? É um conceito que pessoalmente eu gosto de monitorar, né? Ele não diz muita coisa para frente, ele diz muita coisa para trás. Ele diz basicamente qual que foi a dispersão do seu retorno, né, em relação à sua média esperada de retorno, né? Então, imagina aqui, para simplificar, que um fundo subisse 1% ao período, né, sem nenhuma variância, um fundo de renda fixa, né, a volatilidade dele é zero, né? Por quê? Porque a média é 1, e cada vez que você pegar qualquer observação dele vai ser 1 menos a média, que é 1, é zero, né? Então é um fundo que vai ter zero de volatilidade, é um fundo de renda fixa, vamos dizer, hipotético, né? E por outro lado, às vezes você pode ter um fundo que ele sobe mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, a experiência dele é zero e o desvio dele sempre vai ser 1. Então ele vai ter uma volatilidade constante ao longo do tempo, né? Que também é uma medida. Agora, na realidade, a volatilidade também não é estável, ela muda, né? Ela é função tanto do cenário, né? Quer dizer, a bolsa estando mais volátil, é normal que os fundos atrelados a ações fiquem mais voláteis, né? A dispersão aumenta, né? E às vezes até por conta da própria estratégia do gestor, que pode ser modificada de forma a reduzir a volatilidade, de forma a aumentar a volatilidade, né? Eu sempre costumo dizer que o que nós fazemos aqui é comprar risco. O investidor nos delega os seus recursos para que a gente os coloque para trabalhar. A gente está comprando risco, né? Então, para cada uma unidade de risco, qual o retorno que eu dou?
é a tal do Sharpe, né? É uma medida que também tem que ser vista com muito cuidado, porque o Sharpe, basicamente, ou você divide o retorno num período, por exemplo, anual ou mensal, pelo desvio padrão nesse mesmo período. Tem gente que gosta de subtrair o benchmark, então o retorno excedente, né? Então no caso da Bovespa é quanto rendeu o fundo, menos o que seria o retorno do índice Bovespa ou qualquer outro índice, dividido pela volatilidade. No caso do fundo de multimercado, renda fixa, eventualmente o CDI pode ser esse benchmark, né? Então o Sharpe ele também deve ser visto com cuidado, né? Por quê? Porque fundos com muito baixa volatilidade, como os fundos DI, obviamente o numerador dividido por uma coisa perto de zero, ele vai para uma coisa muito alta. Né? Não significa que aquele fundo seja N vezes melhor do que um fundo que tem um Sharpe de 1. Né? Então isso é uma coisa interessante. Eu dou o nosso exemplo aqui, por exemplo, o nosso período, a gente tem dois períodos que a gente considera. O período que vai desde 2007 para cá, um período de 12 anos, que é o histórico do GTI de Mona, ele tem um retorno, como ele pegou um período de bear market muito grande, ele tem um retorno em torno de 13% ao ano, contra 2,80% do Bovespa. Por uma volatilidade aproximada de 18% nossa, a da Bolsa perto de 20%, né? Então um pouco menos de vol e um alfa aí em torno de 10%. Né? Quando a gente pega o Sharpe, né, o nosso Sharpe nesse caso, eu teria que pegar, por exemplo, esses 13%, né, e dividir, por exemplo, por 18%. Então você vai chegar num Sharpe aí em torno de 0,7, alguma coisa assim. Enquanto a Bolsa, o índice Bovespa no período, né, é um retorno aí um pouco menor do que 3 por uma vol de 20, quer dizer, 0,15, então um sexto. Só para ter como referência. Mas quando nós pegamos nosso retorno, por exemplo, que pega um período do bull market, que foi de 2003 até 2007, que é da época do Clube de Mona, que virou um fundo e foi incorporado, né? O alfa é muito parecido, em torno de 10%. Só que o nosso retorno é em torno de 23% ao ano, né? E a bolsa também foi melhor, ela foi em torno de 12% ao ano. O nosso Sharpe nesse período mais longo é até superior a 1. Quer dizer, 22, 23 dividido por em torno de 20, que a vol ela é um pouco mais alta nesse período todo. E o da Bolsa também, né? Também é maior, mas muito maior que o nosso. Ele ficaria aí por volta de meio, mais ou menos, né? Então, quer dizer, o Sharpe ele também tem que ser visto em períodos parecidos, né? Então, quando você compara dois fundos, né? Se os dois têm o mesmo retorno esperado, né? Se você pegar seus últimos 5 anos, obviamente aquele que apresenta menor volatilidade, a uma primeira vista parece um fundo mais interessante. Ele corre menos risco para te entregar o mesmo retorno. Então isso é uma coisa que é importante que o investidor observe, né? Dentro de uma análise, vamos dizer, quantitativa. Uma medida de risco é muito além disso. Isso aqui é assim, esse eu diria que é o feijão com arroz, é o que está disponível para todo mundo. E agora pegando esse teu exemplo, como é que é possível um fundo que investe em bolsa ter uma volatilidade inferior à bolsa e o que influi nesses indicadores? Bom, a volatilidade é interessante, porque aí uma coisa que vale para nós gestores, mas também vale para os alocadores de fundo, né, é a diversificação do portfólio. Né? Então, se você tem dois ativos com o mesmo retorno esperado, se a correlação entre eles for menor do que um, é melhor você ter metade do seu portfólio em cada um deles do que concentrar 100% em um único, porque isso aqui já vai diversificar um pouco o risco e vai fazer com que a volatilidade combinada dos dois seja menor do que se você escolhesse um só. O retorno esperado é o mesmo. Né? Então isso, quando você compõe um portfólio, você busca uma seleção de ações que muitas vezes oferece essa diversificação. Então eu tenho várias ações que eu gostaria de comprar e não compro, porque às vezes eu olho uma outra que à primeira vista parece que não é tão atrativa do ponto de vista de retorno esperado, mas à luz do risco que ela ajuda a diminuir do meu portfólio, é um ativo interessante. E a mesma coisa vale para os alocadores de fundos. Muitas vezes tem fundos que têm estratégias muito parecidas, e às vezes os dois são muito bons, né? Quer dizer, os dois pegam a mesma estratégia parecida. Se você combina esses dois fundos com estratégia parecida, você vai ter um bom retorno em situações normais, né? Agora, se você conseguir um outro fundo que tem um retorno parecido, mas uma volatilidade diferente, ou uma correlação menor do que um em relação a esse, ou quanto mais baixa melhor, se encontrar negativa, então é o tal do unicórnio, né, que está na moda, mas você combinar esses dois fundos, você vai ter um retorno tão bom quanto, mas com muito menos vol. Então, fundo de fundos, vamos dizer, que fazem o seu trabalho com mais primor, eles buscam selecionar fundos cuja correlação entre esses fundos seja menor. Você pegar um monte de fundo parecido, né, obviamente, você não diversifica o seu risco, como você poderia, né? Então, acho que isso são coisas
importantes a se observar. Ou seja, não é só diversificar, não é só quanto mais melhor, tem que ver exatamente. o que tem ali. Não é só adicionar, assim não, é o que eu sempre falo, a gestão de um fundo não é só acumular boas empresas, vou comprar 10 ações baratas e colocar, legal, o problema é que das 10 que você acha baratas, eventualmente 2 vão quebrar, então precisa tomar muito cuidado, entender, assim como quando você olha um ativo, você deve buscar entender os fundamentos dele, quando você olha uma gestão, você tem que entender, vamos dizer, o qualitativo também, né, para entender o que vai acontecer. A gente falou aqui das medidas de risco, vamos dizer, mais quantitativas, né? Tem outras medidas que devem ser vistas, tanto quantitativas quanto qualitativas, mas que são muito menos fáceis, principalmente para o investidor mais novo, né? O novato, a pessoa leiga no assunto, né? A gente pode falar de várias, mas, por exemplo, eu sempre falo, a medida da volatilidade está me dizendo o que aconteceu para trás. Para frente, obviamente vai depender da volatilidade do mercado e das escolhas que o gestor venha a fazer e que podem alterar. Ela é um indicador. Agora, os limites de tamanho de posição, eles ajudam também a explicar, né? Quer dizer, fundos que são muito concentrados numa única empresa, ou em 2, ou em 3, eles tendem a ter uma volatilidade potencial maior do que fundos que têm uma diversificação muito grande. Por outro lado, fundos que têm uma hiperdiversificação, a gente vê fundos aí que tem 80 ações, 50... Realmente, a menor vol possível. Por outro lado, você também vai ter um retorno muito próximo ao do benchmark. Sim. Não é o que a gente busca, né? Então, a gente entende aqui que tem um equilíbrio, aí, uma otimização, um número ótimo de empresas que você deve ter, até para você poder acompanhá-las de uma forma mais aprofundada. Se tiver 60 ações, você não consegue acompanhar com a mesma profundidade que se tiver 15. Né? Obviamente, quando você tem 3, você acompanha com a profundidade máxima. Por outro lado, você está concentrando muito o seu risco, né? Então a gente fala que essa... Qual é o número de posições médio do GTI de Money, tamanho só para... A gente gosta de ter em torno de 15 posições, entre 3 a 15% a nossa posição típica, né? Nossos limites ativo é até 20%, é muito improvável que a gente atinja, né? Só em situações excepcionais. A última aconteceu em 2015, início de 16, ao final de 15, né? Que a gente chegou a ter 20 ativamente numa posição que passivamente chegou perto do limite de 25%, mas tipicamente a gente gosta de respeitar o 15%. Né? A gente acha que é um tamanho grande o suficiente para que, se nós estivermos errado, não nos prejudicar de uma forma que seja de difícil recuperação. E por outro lado, a gente não gosta de ter posições menores do que 3, ainda que a gente possa, né? Posições que estamos montando, ou porque a liquidez é realmente muito pequena, porque, de novo, não adianta você depositar muitas fichas em algo que não vai te trazer o retorno. Né? Quer dizer, acertei aqui, a ação multiplicou por 10, aí você tinha 0,1, é um motivo de frustração. Eu queria ter 3 pelo menos, para que aquilo fizesse uma diferença, né? Então, o limite das posições ele ajuda, né, também a ser visto como uma medida protetiva aí de risco, né? Mas tem outras, né? A liquidez dos ativos, né? Essa é uma das que a gente acha das menos importantes, até pelo nosso horizonte de mais longo prazo. Mas você pode ter um fundo extremamente líquido, isso tem um valor, não tanto para o cotista resgatar ou não, porque não é o que se... Mas para o gestor poder ter alguma agilidade, caso ele realmente queira mudar de posições ou ter algum movimento mais tático. E você tem fundos que são absolutamente reféns das suas posições, porque às vezes o fundo tem uma posição ilíquida e aquilo lá negocia uma vez por semana. Agora, se a pessoa está confortável com aquela empresa, tranquilo, ele vai lá, né, ele dimensiona o tamanho, né? Por outro lado, a gente sabe que o ativo você acha que você pode controlar, mas o passivo não. Você pode ter resgates, aí você tem que vender as ações. E aí, se a ação tiver muito pouca liquidez, aquilo pode provocar uma queda de mercado nos preços muito maior do que você esperava. Então, saber fazer esse dimensionamento, né, calibrar essas posições é algo muito importante na gestão de portfólio, né? A gente já viu no passado histórico de gestores que não souberam fazer e aí na hora que vem uma crise, quer dizer, o fundo está indo bem, todo mundo caindo, menos aquele fundo está parado. Até o dia que o resgate chegou num ponto que ele precisa vender as ações que ele não vendia. E aí você tem uma queda livre, e aí é desespero, chama assembleia, enfim, a gente já viu isso em passado recente e não é incomum em outros lugares também isso acontecendo. Então, é importante que o investidor também, por conta disso, observe o histórico longo dos fundos nos quais ele investe, para saber como que foi o comportamento do gestor, né? Porque nem toda a queda é problemática, a queda nada mais é do que, às vezes até por ser líquido, ele cai na hora e depois volta, né? Se o ativo tiver fundamento, ele volta. Então, esse drawdown que chama, né? Quer dizer,
do último pico até o pior momento, até o vale, né? Qual o tempo médio de recuperação daquele drawdown? Então, fundos resilientes, eles recuperam esse drawdown com uma certa agilidade, às vezes demora um pouco, né? Nós tivemos um drawdown extremamente longo no governo Dilma, ainda que não tenha sido o maior foi, se não me engano, o 2008, né? Do pico lá de setembro, mas que em 11 meses, se não me falha a memória, fizemos um novo pico. É um período relativamente curto, uma queda daquela magnitude, né? Então, a queda em si ela é só um sinal, né? Estamos falando de fundos de ações. Os fundos multimercado, muitas vezes, tem o que se chama de stop loss, que para a bolsa é um conceito com menos fundamento, né? Porque se você gosta de uma ação num determinado preço, se ela cair e você continuar com as mesmas convicções, você tem que estar pedindo para comprar mais, não para vender. Exatamente. E revisitar a tese é uma coisa que é sua obrigação sempre, né? Caiu, está indo contra o que você acredita, você revisita para entender o porquê. Se você corrobora as suas premissas, você vai lá e quer comprar mais e não vender, né? Ou por disciplina, às vezes você fala, não, eu já errei o time, mas eu continuo aqui com a minha posição, né? No multimercado é diferente, por quê? Porque são estratégias muitas vezes com derivativos, tem data de vencimento, é uma inclinação de curva que é até o Copom ou até aquele período, então se você errar aquele timing, acabou, aquilo não volta mais, né? Então muitos desses fundos, até porque fazem gestão de caixa, às vezes de empresas e de pessoas físicas, de mais curto prazo, eles trabalham com o tal do stop loss, até porque eles têm até uma velocidade alta para voltar para a estratégia. Então, aqui caiu lá 1%, estopa, aí fica um período X semanas aí fora do risco e depois volta, né? Ou às vezes diminui paulatinamente, enfim, cada fundo tem a sua estratégia, né? Mas são informações que acho que o investidor também deveria atentar. Eu costumo dizer também o risco da governança, né, no fundo de ações. Os meus ativos, por exemplo, eu sempre dou um peso muito grande de ações ON que tem o tag along. Então, você ter o tag along é difícil avaliar, exceto quando tem um evento. O que é o tag along, para quem não conhece? Bom, a gente aqui, o tag along é quando você tem uma mudança no controle de uma empresa, né, uma venda do controle, ou alguma alteração que mude a composição da maioria do conselho de administração da empresa, aquilo dispara o tal do tag along, né? Ele dá o direito para que os acionistas detentores de ações ON recebam um valor, né, igual ao do controlador que vendeu ali nas suas ações, se for o caso dos 100% de tag along, que são as ações do novo mercado ou do N2, as ações ON no N2. A lei das SAs obriga pelo menos 80% para as ações ON. Isso evita riscos que nós já vimos no passado, né? Uma vez a Oi tentou fazer uma operação que a ação ON valeria 4 vezes o valor da PN, né? Então, quer dizer, evitar essas aberrações, essas situações esdrúxulas, né? Que prejudicam o minoritário, porque você acha que você tem uma ação que é a mesma fração da empresa e na hora que sai o evento, eventualmente você descobre que a sua ação vale um cafezinho, do controlador vale o valor que foi negociado, né? Então, a gente tem um certo... Não é que a gente não compra empresas que não têm o tag along, mas isso tem um valor, a gente observa, e cada caso é um caso, não adianta tentar fazer uma lei geral. Se a empresa tem uma forma desonesta de tratar suas ações minoritárias, ela pode ser novo mercado, ela pode ser N2 e dar 100% de tag along para as PNs, não interessa. Na hora que tiver o evento, ela vai dar algum jeito de ultrapassar aí o escopo da lei e achar um jeitinho de se apropriar do interesse econômico do minoritário. E quando a empresa é uma empresa correta e honesta, ela pode não ser no novo mercado, não ter essas melhores práticas formais e fazer tudo do jeito correto, né? Então, cada caso é um caso. Obviamente, a existência do tag along diminui um pouco esse risco, né? Então, essa é outra medida que você deve olhar no fundo. Por fim, eu acho importante olhar também o tamanho dos fundos, porque é óbvio que o tamanho ele é função da estratégia, né? Se você é um fundo de small cap, é um tipo de tamanho ótimo, vamos dizer assim. Se você é um fundo passivo Ibovespa, é outro. Se você é um multimercado que faz global, né, commodity, só índice, você pode ser muito maior. Então, é importante entender essas diferenças, né? Fundos muito pequenos, em geral, tendem a ser mais ágeis. Qual que é o lado negativo do fundo pequeno? A menor diluição de custos fixos que um fundo tem. Uma conta CETIP, uma conta Selic, taxa Ambima, auditoria, todos esses pequenos custos que somados dão zero alguma coisa. Se você tiver R$1 milhão, fica pesado, né? Se você tiver 100 milhões, 1 bilhão, dilui bem, né? Então esse é o primeiro ponto, né?
Fora que se você tem um gestor profissional com uma empresa muito pequena, você precisa ver quão resiliente ele vai ser se tiver uma empresa que vai ter uma receita muito pequena para aguentar eventuais intempéries aí de mercado, né? Por outro lado, o fundo muito grande, ele tem outro problema, que ele pede o quê? Agilidade. E aí não interessa, às vezes o fundo é um fundo multimercado, que é líquido, mas o cara tem dezenas de bilhões. Isso gera, dependendo da estratégia, uma perda de mobilidade, né? Quando ele entra ou sai de uma posição, ele chama a atenção dos outros players, então ele acaba tendo alguma dificuldade adicional, né? E no fundo de ações também, então essa disciplina de tamanho é muito importante. Nós do GTI, desde o nosso início da empresa, a gente estabeleceu um tamanho que a gente achava que era ótimo, né? Preservando a nossa capacidade, a nossa agilidade de gerar esse tipo de alfa, né? E a gente até reduziu esse tamanho, né? A gente sempre pensou em dólar, né? Que é vamos dizer, uma moeda. Sim. Eu sempre falo, desde que eu comecei a GTI, o dólar já foi 1,50, já foi 4, já foi 4,20, né? Mas dólar é dólar, todo mundo tem na cabeça mais claro. E eu, até pela minha idade, eu sou da época da hiperinflação e eu me lembro que todo dia mudava o preço da moeda. O dólar era o dólar, né? Uma latinha de Coca-Cola era $1, né? Sempre, né? Mas em cruzeiro, em cruzado, cruzeiro real, enfim. A gente viu várias moedas aí, você é um pouco mais nova, acho que escapou de algumas. Era criança. Era criança, né? Mas de qualquer forma é importante pensar em algo que seja mais estável ao longo do tempo, né? Então a gente falava na época de 500 milhões de reais, que era mais ou menos 350 milhões de dólares, né? E a gente mudou para a faixa de 150 milhões de dólares, que dá mais ou menos em torno de 500 milhões de reais, hoje é um pouco mais, mas 500 milhões é o número que a gente mira como sendo o tamanho da nossa capacidade, né? Porque, eu sempre falo, não é uma ciência exata. E também não é uma coisa que é estática. Se o mercado fechou, aí o mercado evoluiu, tem muito mais ações, está mais líquido, eventualmente dá para aumentar um pouco, né? Dá para revisitar esse tamanho. Agora, imagina que eu falei que eu não gosto de ter posição menor do que 3%, posições típicas de 15%, né? Quando você fala em 500 milhões, né, 3% são 15 milhões. Eu sempre dou exemplo da Louca América, que foi uma small cap quando nós compramos, né? Ela chegou a valer 150 milhões de reais. Então eu cheguei a ter 15% do fundo inicialmente, essa que foi para 20%, né? Foi a maior posição que nós tivemos nos últimos anos individual. Mas você imagina que se eu tivesse 15% em cima de 500 milhões, eu tenho que comprar praticamente todo o free flow da empresa, ou seja, é impossível. Pois é. Né? E mesmo que eu comprasse só 3%, já seria uma coisa muito grande na época, né? Então já me criaria um constrangimento até essa agilidade. E para vender no preço que eu quero, o tempo para montar uma posição. Então, para essa estratégia, né, que comporta small cap, mid cap, large cap, a gente botou essa restrição. Não significa que a gente não possa levantar fundos para fazer estratégias com a mesma filosofia de investimento, só que mais líquidas, né? Então, um market cap um pouco maior, aí a gente consegue manter a mesma agilidade, né? Isso é importante ter essa disciplina. A gente sabe que na indústria tem muitos fundos que foram muito bons por muitos anos, ficaram pesadões, né? Baleias pesadas, sim, e acabam não conseguindo ter a mesma agilidade para entrar numa posição, para sair. Aí acaba entrando muito em IPO, sim, que é uma oportunidade, vamos dizer, para comprar naquele preço. Em geral, são empresas um pouco mais caras, né? Então, gera alguns constrangimentos na montagem do portfólio, né? E acho que, por fim, né, quando você fala de análise de fundos, é importante olhar, vamos dizer, o DNA da gestora ou a filosofia de investimento daquela casa, né? Porque isso é uma coisa que é totalmente qualitativa e aí você precisa entender se você se identifica com aquela filosofia de investimento. Então, você pode ter um fundo de trading de curto prazo que ele fica sempre zerado, ele faz só day trades. No fundo, tem 10 bons traders que ficam lá fazendo day trade. E o objetivo dele é dar 120 do CDI, 130 do CDI. Se você gosta de um fundo com essa característica, você quer o seu dinheiro lá no CDI, funciona. Agora, você pode também gostar de fundos que não mexem muito, que você quer gestores que pegam uma ação hoje e vão carregar ela por anos, porque ele está vislumbrando que, por exemplo, a JSL era uma empresa que quando fez o IPO faturava 1 bi, aí já fatura 7, aí daqui a alguns anos vai faturar 15, aí começa a dar um lucro exponencial, só que aquilo lá atrás ninguém imaginava, né? Quer dizer, exceto investidores com visão de muito longo prazo, né? Sim. Então, mas também não adianta, se o investidor é um cara afobado, ele quer o dinheiro
pro fim do semestre. Não adianta também ele pegar um gestor que está buscando o que a gente chama as pepitas, né, para maturar daqui a 10 anos. Né? Então é importante que o investidor conheça a filosofia de investimento das casas que ele investe. Hoje, se você faz uma visita pela internet, um tour rápido, em geral, as palavras-chave estão lá dizendo, esse aqui é valor, esse aqui é mais growth, esse aqui é mais arbitragem, esse aqui é o que chama de event-driven, né? Ele busca eventos, arbitragens, um M&A, coisas que ele faz bem. Né? Então, nosso mercado ainda é um mercado incipiente, então ainda está se desenvolvendo, infelizmente, uma velocidade razoável. Né? Os mercados norte-americanos, britânico, eles são muito mais desenvolvidos, você tem uma completude de mercado maior, mas a gente é dos mais desenvolvidos. Né? Então, hoje, assim, o ambiente para o investidor é extremamente saudável e uma diversificação grande e uma transparência muito alta. Né? Essa é outra coisa que acho que o investidor deve olhar, a transparência dos fundos. Né? Fundos que são black box, que a gente chama, né? O caso mais clássico é o do Madoff, né? A estratégia dele era o melhor fundo da indústria, era 1% ao mês, sem volatilidade, né? Todo mês perto de 1%, até um belo dia que se descobriu que ele era uma grande pirâmide. Né? A transparência lá era nulo. Né? Um dos maiores escândalos do mercado financeiro. Foi um dos maiores escândalos, uma coisa impressionante. E aqui no Brasil a CVM já obriga com 3 meses de defasagem a mostrar o portfólio. Aí algumas pessoas, mas por que você não mostra de hoje? Bom, aí existe também a questão da proteção da sua informação dos seus clientes. Né? Você está montando uma posição ilíquida. Aí eu começo a comprar ação hoje. Né? Imagina que eu fosse um fundo de 2 bilhões, 3 bilhões de reais, comecei a comprar, sei lá, uma empresa 500 milhões de market cap. Se eu estou dizendo qual a minha posição tem, o público está vendo que ele tem 0,1%, ele começou a montar, todo dia está comprando um pouco. As pessoas vão comprar na frente para vender para você daqui a uma semana, 2, 3. Né? Ou seja, você vai pagar mais caro, você está prejudicando seus investidores. Então é importante entender que muitas vezes, enquanto você está constituindo algumas posições, você não tem no melhor interesse dos clientes, você preserva essa posição até que você está montado, enfim, e está lá exposta. Qualquer um pode ver no site da CVM. Né? Então é importante ter esses cuidados. Né? E você também deve saber, a gente comentou, você falou rapidamente aqui de fundos que fazem long e short. Uhum. É importante também entender diferenças do long para o short, né? Porque, primeiro, o que é o short? Muitos não conhecem, né? Vale explicar, né? O short, né, é uma palavra meio... Um anglicismo, né? Nada mais é do que a venda descoberta. Eu não tenho ação, eu alugo ação no mercado, ou seja, eu pago uma taxa de aluguel intermediada por uma corretora, por alguém que tem essa ação, e eu vendo ela. Né? Os aluguéis no Brasil, eles costumam ter o padrão de um mês, mas eles são reversíveis, né? Ou seja, se a pessoa que me emprestou as ações me chamar de volta pela manhã, eu tenho 3 dias para devolver. Né? E aí eu preciso alugar de outro, né? Para fazer essa reposição. Isso é relativamente simples, né? Salvo... E explica por que alguém faz um short, né? Que é uma coisa que, para quem não é do mercado, fala, mas você está vendendo uma coisa que você não tem, por que você faria isso, né? Então, o short é uma coisa assim, já não está no nosso DNA, a gente faz, mas já é uma coisa que a gente faz com muito mais cuidado, né? Nosso DNA realmente é de longo prazo, então é mais long only. Comprar e carregar. Comprar e carregar. O short, né, quer dizer, você tem basicamente, eu digo que você tem 2 tipos de short principais. Né? O short que eu chamo de especulativo, né? Aquele que você fala, não, essa empresa vai quebrar, ou vai virar pó, ou vai ter uma fraude, ou enfim, alguma coisa muito ruim vai acontecer, porque a situação dela está no limite e eu vou vender porque ela vai virar pó. Esse short é um short que eu acho muito complicado de fazer. Por quê? Geralmente essa ação já está muito barata, então você está vendendo o que a gente chama de vender perto do pó. Né? E está vendendo opção. Porque o que acontece? É o caso da Oi há dias atrás valendo centavos. Né? Mas pode quebrar. Claro que pode quebrar, mas se você vende uma coisa a centavos, de repente aparece alguém e fala, eu quero comprar a empresa, uma empresa que tem lá 30 bi de dívida, né? E o equity estava valendo 3 bi, por exemplo, 33 bi, vai ser pego de GV, pagar 33 bi ou 38 bi pode acontecer, só que do 3 para o 8 é mais de 100% de upside lá. Se você shorteou, vai dobrar, né? Então eu sempre falo, na posição long, o máximo que você pode perder é o que você colocou. A ação virou zero, faliu a empresa, né? No short não. Imagina quem vendeu a Google
e ficou short de longo prazo porque ele achava que aquilo não ia se sustentar. Multiplicou por 100. Então, quer dizer, obviamente no caminho a pessoa acordou e falou, puxa, aqui eu não entendo mais. E mais, ela sempre foi cara, né? Por quê? Porque o mercado sempre viu um high growth, um crescimento alto que se materializou, né? Então esse short, que é o segundo tipo, que é o de mais longo prazo, ele muitas vezes ele é um pouco mais, eu diria que tranquilo do que você shortear algo que já está no distress, né? Em situação meio pré-alimentar ou numa situação limítrofe, né? E empresas maiores, que dificilmente vai ter algo que vai fazer dobrar de preço do dia para a noite, enfim. Mas, de certa forma, por que você shortearia? Por algum motivo, o mercado eventualmente está precificando aquela empresa à perfeição. Então, vamos pegar um caso aqui, uma Renner, talvez a melhor empresa que nós temos no mercado. Mas é uma empresa que está caríssima, né? Tem que dar tudo certo e continuar dando certo para que ela continue crescendo nessa velocidade, né? E é uma empresa que negocia aí 35 vezes lucro, né? Quer dizer, você fala, puxa vida, parece muito, né? Ou a gente tem visto recentemente muito short no setor financeiro, né? No Itaú. E na verdade o Itaú ele tem um retorno de longo prazo que se mostra bastante resiliente, acima do 20% de ROI. Mas algumas pessoas acreditam que vai haver uma perda de tarifas e serviços por conta das fintechs, etc. Eu não tenho uma visão tão pessimista. Eu acho que o banco mostrou ao longo dos últimos 20 anos muita agilidade em substituir receitas. Eu vejo ele na área de crédito podendo voltar a se expandir com os bancos públicos diminuindo, enfim. Só para mostrar que assim, mas por outro lado o shorteador, às vezes ele fala, estou shorteando algo que pode subir 15% ao ano, para usar esses recursos para comprar empresas que vão dobrar de preço, vamos dizer assim. Ou então, seja, quer dizer, não é que ele acha a empresa ruim, você só está levantando recurso para comprar uma coisa que você acha melhor. No caso, a pessoa tem uma estratégia de mais curto prazo, que ela literalmente quer levantar recursos e usar aqueles para comprar algo que vai subir mais. Cada um tem a sua estratégia. Nós temos uma posição comprada de mais longo prazo, no caso, né? E como é que isso aumenta ou diminui o risco do portfólio, voltando para o nosso pergunta inicial? Então, quando a gente faz short, a gente busca shortear empresas que vão ajudar a diversificar nosso risco, né? Então, por exemplo, quando eu estava comprando na Locamérica, a Localiza era uma empresa que estava muito cara, no mesmo segmento, né? Hoje, por exemplo, a gente está comprando a JSL, que tem também a Movida, né? Então eu shortear a Localiza, que é uma empresa também excelente, só que ela está sendo avaliada, cada um automóvel, pelo preço de 3, né? Enquanto a Movida, ela está em torno de menos da metade desse valuation, né? Então quando eu shorteio a Localiza, se tiver algum evento sistêmico que afete o valor, vamos dizer, desse segmento de locação de automóveis, esse short ajuda a proteger um pouco a minha posição longa, né? Então isso é um exemplo. Ou eu estou comprado, por exemplo, no Pão de Açúcar, a gente está pegando essa reestruturação toda, enfim, ele vai sair daí um ativo de muito melhor qualidade, novo mercado, com menos risco de governança, etc., né? Sim. Mas a gente não queria estar nessa ponta de varejo menos discricionário, enfim, a gente queria pegar um pouco mais de beta, então a gente financiou ele com Carrefour, por exemplo, que é uma empresa muito boa, enfim, a gente não é tão otimista, aí você pode falar melhor do que eu, né? Aí eu passo a bola para você, se você quiser voltar num outro assunto para falar de varejo. Mas ele ajuda a financiar e diversificando o risco. Se tiver uma deflação de alimento, os dois sofrem. Então, o que eu pego em um, o outro compensa, né? Então, o short ele pode ser visto também como diminuidor do risco do portfólio. Agora, se você faz um short a descoberto, uma posição muito grande, eventualmente, se você errar, aquilo vai crescendo, né? Uma bola de neve, você tem que ter a disciplina de reduzir de novo, né? Se você não tiver essa disciplina, obviamente ele pode ficar tão grande e indigesto que vai engolir o bom resultado que você tem em outros ativos, né? É importantíssimo, a disciplina no short ela tem que ser muito maior do que a do long. Ou seja, não tem fórmula mágica, né? Precisa entrar no site das gestoras, olhar a estratégia de investimentos, entender concentração de posição, entender estratégia de long short, entender o tamanho da capacidade. Tudo isso. Bom, acho que era isso que a gente queria conversar um pouco hoje, esse bate-papo mais sobre risco. Se você tiver perguntas, manda para nós, seja do GTI de Mono ou de mercado. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos. E muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente.